Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste e nos próximos vídeos eu vou trabalhar com vocês algumas aplicações das derivadas no estudo de funções. Então, o primeiro tópico que a gente vai ver é determinar os valores extremos de funções e também alguns problemas de otimização. Bem, então no caso, vamos começar aqui definindo o que são máximos e mínimos locais. Basicamente, dada uma função f de x, nós vamos dizer que um ponto C ele é ponto de máximo local ou máximo relativo, se o valor f de C ele for o maior valor que a função pode assumir numa vizinhança de C. Já com relação a ser ponto de mínimo local, esse ponto C ele vai ser chamado de mínimo local se o valor f de C for o menor valor que a função assume numa determinada vizinhança desse ponto. Então, para ilustrar essa definição de máximo e mínimo local, o que a gente tem? Se a gente olhar aqui para o gráfico da esquerda, a gente pode observar que o valor f de C ele é o maior valor que o gráfico dessa função assume. Então, no caso, nós vamos tomar aqui uma vizinhança em torno de C e nós podemos observar que dentro desses pontos aqui, deste intervalo que contém o C, esse valor C ele é o maior valor dentro deste intervalo. Já com relação à definição de mínimo, a gente pode observar que o valor aqui f de C ele é o mínimo local da função. Se a gente tomar aqui um intervalo em torno de C, e a gente vai observar que aqui na função, dentre todos os valores aqui da função, a imagem de C é o menor valor que a função assume, tá? Então, máximo e mínimo local tem a ver com tomar intervalos em torno de algum ponto para observar a existência desses máximos e mínimos locais. Por outro lado, a gente pode fazer uma extensão das definições de máximo e mínimo, olhando aqui para máximo e mínimo global. Então, dado uma função f de x, nós vamos dizer que o ponto C ele é um ponto de máximo global ou absoluto quando o valor f de C for o maior valor que a função assume em todo o seu domínio. E, de maneira semelhante, esse ponto C ele pode ser um mínimo global ou um mínimo absoluto se a f de C for o menor valor que a função assume em todo o domínio da função. Então, máximo e mínimo global vai ser o maior ou o menor valor que a função assume quando eu olho para todo o domínio da função, e máximo e mínimo local, que assumem o maior ou o menor valor da função em um determinado intervalo, ok? Então, para a gente poder entender essa diferença entre máximo e mínimo global e local, a gente vai resolver um exemplo para ficar claro essas ideias.